quando a Anistia Internacional, enfim, chegou até a mim perguntando se eu teria interesse em reorganizar, porque a Anistia já tinha estado no Brasil, mas trazer ela de volta para o Brasil, na conversa eu falei assim, olha, o Brasil tem um universo enorme de organizações que trabalham com a agenda de direitos humanos. O Brasil tem uma sociedade civil forte, tem movimentos sociais potentes. A anistia só faz sentido a gente voltar para ter uma presença no Brasil se for para trazer a sua voz de um movimento cidadão global para enfrentar um tema para nós é o mais difícil, porque é onde a sociedade brasileira mais resiste de admitir, né? A sociedade brasileira não admite, agora nós estamos em outro momento, mas nunca admitiu, ainda resiste a admitir essa natureza. Então, primeiro, a anistia vai ter, eu nunca vi a anistia fazendo isso, vai ter que trabalhar a agenda do racismo. A segunda é que a agenda do racismo no Brasil, estamos falando de 1917, 2011, 2010, essa conversa aconteceu em 2009, 2010, onde nós já tínhamos pelo menos uns 10 anos, talvez mais, em que saiu um relatório, mapa da violência. Saiu um mapa da violência do Brasil que trazia todos os anos aquela coisa do número, aquela repetição, 50 mil mortos assassinados, 49 mil mortos, 60 mil mortos assassinados. Saía 2 dias de notícia, acabava. Só que assim, olhando aqueles dados, a gente olhava assim, naquela altura, daqueles 50 mil mortos, 30 mil eram jovens, né? Entre 15 e 23 anos? 15 e 29. Obrigado. Os estatísticos são melhores que eu. Não tem ninguém estatístico. Uma das duas mas eu nunca acertei assim. Mas enfim. Elas são melhores que a gente. Crianças, entre 15 e 23, 29 anos, mais de 80%, 30 mil desses 50 mil. Mais de 80%. Veja que nós estamos falando, mais de 80% desses 30 mil eram negros e permanecem sendo. Continua sendo. Então assim, como nasce a campanha Jovem Negro Vivo? Eles apareciam no noticiário, primeiro apareciam e desapareciam. Era uma coisa invisível, né? Tinha um choque e depois se esquecia. A sociedade não se comprometia com aquelas vidas porque elas nunca eram traduzidas como vida que mereciam luto, vida que mereciam ser choradas, né? Então as pessoas dizem, gente, você imagina o que é, né? Porque também assim, estão falando de 15 a 29, mas na verdade 60% eram adolescentes mesmo, eram abaixo de 20, são abaixo de 20, não eram, mas os dados permanecem, né? Então nós resolvemos fazer uma campanha não focada na morte, mas focada na vida, que é assim, jovens negros vivos. A gente precisa fazer uma mobilização nessa sociedade para reconhecer isso. Assinasse essa ideia, e eu acho que ela, naquele momento, né, Juliana, ela foi muito importante, porque primeiro foi a voz de uma organização, de um movimento, com o peso e a responsabilidade da Anistia Internacional, chegar no Brasil e dizer assim, é isso mesmo, nós vamos continuar com esse patamar de indiferença em relação aos jovens. Aí desde o início, o esforço foi de tirar da invisibilidade, dar nome, história, foto, trajetória, mostrar que aquilo que foram futuros diversos que foram interrompidos, que foram sonhos de muitas pessoas, de muitas mães, de muitas famílias, que foram simplesmente interrompidos pela violência. E aí, quando você começa a decupar, né, é a violência policial, que é uma das principais dimensões dessa, mas uma das outras, né? É a violência nossa ao permitir, né, que isso aconteça todo dia diante dos seus olhos e que você continue jantando e almoçando com a maior tranquilidade. Então, todo o esforço dessa primeira campanha da anistia, eu acho que está muito presente no DNA nosso, me permita falar nosso, até hoje, né, e aí o que a Juliana acaba de apresentar só reforça isso, é mostrar que nós não estamos falando de números,
essa organização, esse movimento de pessoas, ao qual nós somos sempre convidados a aderir, da forma que a gente puder e der, que nem todo mundo tem condição, talento, vocação para ser ativista, né? Mas todos nós temos a responsabilidade de reconhecer a nossa humanidade comum, o fim da humanidade de verdade é o momento que nós deixarmos de nos reconhecer como humanos, como parte desse mundo, né? Dessa fração de segundo em que a gente existe junto no universo. Então não é aceitável. Então, eu acho que Jovem Negro Vivo foi um passo importante que marcou o nascimento desse capítulo da Anistia no Brasil. Eu me orgulho muito de ter sido parte dessa história, junto com a Elô, que foi acho que a primeira pessoa que eu convidei para o conselho. Depois convidei muitas outras pessoas legais, o Eduardo Soares, Flávio Oliveira, Marisa, teve um tempo, depois virou consultor e depois virou minha deputy, né? Jurema esteve muito próximo desde o início. E depois o Vic. Mas aí vocês não vão avançando nas perguntas. Está pensando assim. Então tá, eu vou ficar quieto. Vamos deixar Ô Vic, é para você lembrar também desse encontro. Por que você imaginou aquela obra quando a gente solicitou para a campanha Jovem Negro Vivo? Né? O que você viu e resultou naquela obra? Aquela obra é interessante, porque eu estava comentando isso antes. Eu estava perguntando minha posição como ativista. Eu não sou ativista. O ativista tem uma posição agregadora, organizadora, né? Meu trabalho é bagunçar as coisas, certo? E bagunçar um pouco a visão, talvez um pouco dessa coisa anestética que a gente tem em relação à imagem. A gente está acostumado a ver uma imagem e às vezes não tem mais, a gente perde um pouco, principalmente quando se está lidando de imagens que já passaram, entendeu? Eu tenho quase como, para mim é uma coisa muito importante, às vezes, e quase frequentemente, ter essa atitude de resgate. Eu lembro de ter visto essa imagem, uma camiseta de alguém passando. É do George? Uma camiseta de um jovem negro passando. Lembro que se não era na St. Mark's Place, a gente estava com essa imagem e eu não sabia quem que era essa pessoa. Depois, mais tarde, eu olhei isso numa revista e vi de novo esse olhar triste desse menino de 14 anos. E mas a primeira vez eu olhei para os olhos numa imagem, entendeu? Era uma pessoa que estava vestida. E na hora, ele tem uma expressão tão vazia, tão ambígua, tão perturbadora, que você não consegue ficar sem saber o que aconteceu. E aí você descobre que a imagem, ela tem, como todo retrato policial, ela tem uma imagem de frente e uma de perfil. É uma criança, né? Como uma criança está de frente, de perfil? Era comum, sabe, até os anos 50, jovens, adolescentes serem presos, serem fichados. Depois mudou um pouco as leis dos Estados Unidos. Mas é uma coisa que acho que a gente está acostumado. Para quem eu morei a maior parte da minha vida nos Estados Unidos e tem toda a história dos direitos humanos, tudo que aconteceu ali não aconteceu por nada, aconteceu justamente porque aquilo ali era um ninho de injustiças, era um germinal de coisas erradas que fizeram com que houvessem reações a isso, né? E eu acho que a história do George Stein talvez seja uma das mais horrorosas que existe. Estava comentando, né, Tulsa, Oklahoma, é uma das histórias que ninguém sabe, ninguém comenta. E eu fiquei até com vergonha de não conhecer essa história, porque eu gosto de fotografia, estudo fotografia, conheço todas as imagens. E quando você descobre a história de um garoto que foi julgado em 15 minutos por um crime que ele não cometeu, não tinha nada a ver com a história, que ele tinha 14 anos, e que ele foi julgado por um júri de homens brancos, simplesmente porque ele foi visto nas imediações de um lugar onde 2 garotas foram mortas, né? Tinha dezenas de pessoas brancas que tinham sido vistas da mesma forma que ele, mas ele, como ele não tinha como responder, ele era um garoto, não tinha linguagem, não tinha nada, resolveram que ele era o assassino
de uma forma sumária, esse garoto negro foi levado e ele foi julgado sem a presença dos pais ou de um advogado que foi... E executaram um garoto de 14 anos. A execução levou vários minutos, porque aquele capacete que geralmente eletrocuta o cérebro e faz a coisa acontecer mais rapidamente, não cabia na cabeça. Ele estava que nem numa cadeira de barbeiro, quando você é jovem, você põe um monte de almofada. E é uma coisa assim tão horrorosa, sabe? Mas a imagem daquela... Você fala, quando uma pessoa morre, né? Tudo que aquela criança podia ser... Uma vez eu ouvi, né? Ele podia ter vivido, ele podia ter filhos, netos, os netos podiam ter netos. Quando você acaba com uma vida, você acaba com toda uma população de possíveis vidas, de histórias, de narrativas. Mas tão curta e tão horrível, sabe? E assim, de vez em quando é legal trazer uma imagem de volta. E não era uma imagem de terror, era uma imagem da inocência, da confusão. É a imagem de uma vítima, sabe? É engraçado. Você olha a cara do George Stinney, você olha, ele é inocente. Durante anos, eu colecionei imagens. A primeira delegacia de polícia que começou a documentar os suspeitos, né, os criminosos, pessoas que tinham passagem policial, e foi a delegacia de São Francisco. Eles usavam ainda Platinum Prints, era uma coisa assim, eles tinham essa imagem que ficou sempre de frente, de lado, né? E eu ia nessas feiras de fotografia, eu tenho uma coleção, devo ter umas 200 dessas fotos do século XIX, mas aí uma vez alguém me perguntou, como é que você decide, como é que você escolhe? É que tinha tantas delas. Eu falei, eu estou sempre procurando os inocentes. Eu sempre procurava os que tinham cara de bonzinho, sabe? Porque tinha esse cara aqui não fez nada, pelo amor de Deus, pegaram o cara errado, né? E eu tenho uma coleção de fotos de prisioneiros inocentes. E eu vou fazer uma exposição desses caras. E eu acho que a foto do George Stinney, ele tem essa coisa de... É uma criança, sabe? Não dava... E é uma história tão complexa, tão absurda. Engraçado, eu não conheço essa história bem contada. Como a história de Tulsa também não tem. São várias... E eu quase que me senti, assim, essa coisa da imagem da criança, também é uma coisa que tem... Quando você pensou em fazer a campanha que você lembrou, ou você já estava... Não, eu já estava com essa imagem. Essa imagem já estava na manga fazia tempo. Na manga ou na terra? Não, assim, eu acho que às vezes você tem uma coisa, já está querendo fazer, e você só precisa de uma oportunidade, sabe, assim, aí a coisa acontece, um pouco por aí. Ficou linda, né? Eu estava falando, né, de números, né, engraçado, eu acho que ele está passando uma fase muito interessante, até, é perigoso até do ponto de vista do artista, porque a gente está migrando de um mundo onde a nossa relação com o mundo era qualitativa, né? Tinha coisas boas, coisas ruins, que é muito mais natural, muito mais orgânico, né? Muito mais inteligente. Para mim, inteligência é a capacidade de você sentir e reagir, né? E se é bom, se é ruim, né? Está migrando do qualitativo para o quantitativo. E a arte, que é o tão degradador que se dava prazer, se era bonito, será isso agora é quantos likes você tem numa imagem no Instagram, ou quanto você vende num leilão. Tudo, uma vez alguém me perguntou, quando o pessoal fica pensando em distopias, né, fala assim, o pior de todos é aquela que a máquina vai ficar mais inteligente que o homem e vai destruir a nossa espécie, né? Eu sempre acho a distopia mais triste, que a gente vai ficar tão burro quanto a máquina. E a gente está ficando, porque assim, tem dois vetores. Um é esse numérico, que a gente começa a dar número para tudo, né? E o outro é a coisa binária, que é a polarização, que a gente está começando a imitar todos os cacuetes das máquinas, é inacreditável. E eu estava procurando essa coisa de fazer alguém com número, né?
já estava com essa ideia de como você pode criar uma coisa, criar uma pessoa, uma imagem, um retrato estatístico. Aí o pessoal do Innocence Project, que é o pessoal que tem os advogados que ficam vendo causas agora com DNA, para livrar da prisão pessoas que estão ali por 25 anos. Né? Cara, agora eu falei, cara, aí me procuraram. Eu falei, aí tá aí, uma pessoa cheia de datas, de números, sabe? Às vezes é assim, a gente está procurando, a gente já tem uma coisa, tem que encontrar outra. E o George Steele foi assim. É uma desses encontros, né, que são muito foi um encontro exatamente quando nós Vicky, só para estávamos fazendo desdobrar essa... um pouquinho essa coisa, quando a relação entre arte e política, a gente já conversou um pouquinho, e a questão não é a panfletagem, não é a denúncia, é uma relação mais complicada. Conta como é que e você está sempre um pouco, mesmo nos temas, aquela coisa do direito das mulheres, dos negros, etc. Como é que você vê esse assunto sendo refletido, atravessado pela arte? Bom, eu não sou uma especialista em arte, né? Mas o peso que isso tem para nós. Mas eu entendo a arte como uma forma como o Vic falou, né? De contar a realidade, mas também de dizer o que pode e deve ser. Não é só um repertório do concreto, do real. São repertórios de possibilidades. Né? Então, quando a arte vem para o território dos direitos humanos, acho que tem tudo a ver, porque o território dos direitos humanos também é um território de imaginação, que a gente pode ser essa coisa ruim em si, mas existe uma possibilidade, enunciados de possibilidades, né? E que a linguagem da arte muitas vezes é muito mais permeável a contar essas possibilidades, né? Porque fala da imaginação, do desejo, né? Do sonho, com muito mais agilidade. Afeta a palavra. Intervém em outra camada do que a gente é. Não é? Não sei, eu não posso dizer se é mais ou menos, mas eu posso dizer que é em outra camada. Que eu ficar falando que o João Pedro foi morto, né? Ou que o Jorge foi morto, né? É um jeito, mas mostra o Jorge. E a imagem do Jorge, feito de. É o Jorge, mas também é uma humanidade inteira. Porque você vai olhar a imagem do Jorge, é feita de milhares, não sei quantas imagens tem de outras pessoas. Jorge é a humanidade que existiu, e a humanidade que precisa acontecer. Essa que sustenta um Jorge, né? E que sustenta a vida do Jorge. Percebe? São repertórios que eu acho. Eu acho que eu sou ativista, então eu acho que tem tudo a ver com ativismo, né? Tem tudo a ver com política, tem tudo a ver com esse desejo de uma humanidade diferente, de uma vida diferente. Eu acho, por outro lado, também eu acho que a arte tem muito que aprender com o ativismo. Do lado, eu me sinto assim, que a gente tem uma imensidão de possibilidade de coisas para dizer, mas as coisas estão sempre sendo ditas às mesmas pessoas nos lugares que também não tem a apresentação que a gente gostaria que tivesse. Isso que eu acabei de falar do elitismo que existe nas artes plásticas, aqui no Brasil também, isso é uma coisa que me perturba muito, sabe? Me perturba em todo lugar, mas aqui principalmente que eu moro A aqui. apresentação em novela. A bolsa, você não fez uma bolsa também? Eu faço qualquer coisa. Mas isso Não, vou fazer uma bolsa para Louis Vuitton é meio chique. Não sai muito desse lugar, não. Mas é inacreditável que as pessoas gastam. Eu fiz uma bolsa para Louis Vuitton, né? Fiz uma bolsa para Louis Vuitton. Custava 10. Quanto custava, Fábio? Fábio saiu. Foi embora? Custava mais de $10 mil a bolsa. $10 mil uma bolsa. Se você compra uma bolsa dessa, você não tem o que botar dentro. $10 mil a bolsa. Aí botaram, e eu achei, estou ajudando, né? Então, eles me ajudaram, me botaram, botar meu nome lá, fazer uma campanha, não sei o quê. 10 pau. Tinha 200 bolsas. Sabe quanto tempo demorou na internet para vender 200 bolsas a $10 mil? 21 segundos. mentira. A gente está fazendo alguma coisa errada. Aí é isso que eu estou falando. A gente tem que aprender alguma coisa com esses caras. Porque, cara, e assim, isso para comprar uma bolsa, né? Mas para tirar o dinheiro da bolsa para ajudar alguém, né?
demora muito mais tempo do que 21 segundos. Não, assim, eu acho, quer dizer, isso eu faço porque eu acho, me deram uma proposta, isso não tem nada a ver com ativismo, óbvio que não, mas uma vez eu fiz um outro trabalho com eles com a espetáculo. Não de santificar também, né? Mas eu acho uma bobagem. Mas você sabe uma coisa engraçada? Eu fiz lá com o espetáculo e com uma outra que eu também fazia, que chamava Galpão Aplauso, as pessoas me procuram para fazer publicidade, eu falo não. Aí as pessoas pegam outra pessoa para fazer a mesma coisa, então copiam o meu trabalho. Né? Aí eu fiquei pensando, que besteira. Por que eu não pego... Aí com a espetáculo foi ótimo, porque a Intel vinha me procurar e falou, olha, eu faço, mas eu tenho que fazer com o pessoal do espetáculo e a gente faz junto. E aí era meu nome, espetáculo, eles também tinham um valor da coisa social, que eles iam fazer um marketing disso, ia ser ótimo. Cara, deu tanto certo. Aí essas marcas grandes, como o Louis Vuitton, veio me procurar. E eu falei, olha, ótimo, então a gente vai fazer um lenço, eles fizeram todo o curso de fotografia durante anos, eles custearam, foi muito legal. A L'Oréal também, com a Marlu, trouxe negócio de beleza lá para lá. Mas aí eu lembro que uma repórter da Folha de São Paulo falou para mim assim, você não acha meio estranho, eu sei fazer voz de repórter da Folha de São Paulo, você não acha meio estranho assim que esses rapazes, esses jovens negros da periferia estão fazendo uma coisa para uma marca de roupas que eles não têm dinheiro para comprar? Eu falei, você acha que o pessoal que faz a roupa tem dinheiro para comprar a roupa? Eu falei, cara, eles estão super orgulhosos de fazer isso, porque a gente foi com levamos a meninada para Miami para fazer um negócio lá. Cara, eu tenho esse problema. Quando eu era garoto, eu fazia silk screen, eu tinha 16 anos de idade. Né? E eu fazia, aí eu, mesmo com o repórter, você fazia o quê? Eu fazia tudo, batizado, casamento, festa junina, tudo. Eu falei, eu fazia muita coisa política. Né? Aí, nossa, você já tinha uma consciência política com 16 anos. Eu falei, não, eu fazia para a Arena. Era para a Arena, era o vereador local lá que me pagava. Eu fazia, cara, sabe? Por isso que eu acho assim, eu acho que tem que, hoje não faria mais, mas eu acho que a gente tem que, sabe, essa coisa, o artístico tem que estar sempre, tem que ter uma coisa capital, tem que ter um algo a mais. Esse engajamento ele tem que ser só, tem que ser verdadeiro, sabe? Ângela, vamos fechar com você. Fala, todo mundo discutiu aqui um pouco o papel da arte. Eita, tá quieto, não, tá vazio. É água. Tá vazio. Não, nem caiu, estava vazio. O papel da arte, assim, como não, eu estou aqui ouvindo, na minha cabeça, a arte... Ele está se arrependendo, tudo porque... Não, de jeito nenhum. Eu acho que, para mim, a arte tem a ver com explosão da sua imaginação, de mobilizar dentro das pessoas, voltando àquela conversa da humanidade, né, da humanidade comum. Porque nós não somos nada mais, nada menos do que seres que são capazes de imaginar. Por isso que a gente fez tudo que a gente fez, desde a Idade da Pedra até agora, que nós estamos fazendo para o bem e para o mal, é porque nós produzimos imaginação o tempo todo. E você estava falando da coisa do elitismo. Na verdade, assim, todas as formas de imaginar, produzir e reimaginar o mundo para trás, presente e futuro, são profundamente elitistas. Porque nós estamos imersos num mundo profundamente desigual, com muita desigualdade de poder, e que cada um conta a sua história da forma né? Então, quando você... Né, eu tenho usado muito uma imagem que é assim, está sempre em disputa de duas, no caso do Brasil, sobretudo, entre duas imaginações. A imaginação colonial e a imaginação afro-atlântica. Eu agora gostei dessa ideia. Boa, né? Por causa de quê? Porque a imaginação colonial nos quer o quê? Nos quer europeus, brancos, com uma certa racionalidade, que recusa certo tipo de religiosidade, recusa certo tipo de posto de corpo, etc. A afro-colonial não. A afro-colonial passa você resgatar, reivindicar, né, essa outra humanidade que é negada o tempo todo. Por que eu estou dizendo isso?
que nós somos muito capturados pela imaginação colonial. Nós, militantes, nós que fazemos política de modo tradicional, nós que fazemos ativismo, a gente quer sempre contar a história de uma maneira que a racionalidade colonial nos ensinou. E talvez seja por isso que a gente não consegue, às vezes, mobilizar tudo. Por isso que desde o início, né, desde o começo, na verdade eu aprendi isso com o Betinho, né? Foi uma das pessoas que mais me ensinou sobre isso, né? Mais me ensinou sobre a necessidade de você aproximar o mundo da arte, o mundo da cultura, com o mundo da política, com o mundo do ativismo. E foi o que me fascinou quando eu tive o privilégio, né, de conhecer o Vic, né? Porque se todas as artes são elitistas, é evidente que o mundo das artes plásticas aqui são mais ainda, né? Eu fui desperto para o mundo da arte, para a imaginação da arte, por Milton Nascimento. Eu morava na Praça Seca, na Rua Barão, né, onde hoje é dominado pela milícia, e ouvi pela primeira vez Milagre dos Peixes ao vivo, né? Eu nunca tinha ouvido nada parecido com aquilo. Aquilo para mim foi uma explosão. Eu ouvi Milagre dos Peixes ao vivo, o álbum. Quem não conhece, por favor, mais jovens, ouçam Milagre dos Peixes ao vivo, que assim, é uma explosão. E isso em 1971, que é quando esse álbum é lançado. Vocês não podem imaginar o que foi isso para um menino, né, que não tinha livro em casa, que não tinha música em casa, que não tinha... e de repente eu ouvi aquilo, não tinha nenhuma referência. Para mim, a arte, para mim, quando eu penso quando eu entro aqui, quando eu entro na Bienal, aliás, quem não conhece, né, quem está aqui é Diane Lima, né, curadora, uma das principais curadoras da Bienal de São Paulo, que fez um trabalho que era absolutamente extraordinário esse ano. Eu fui 2 vezes, 3 vezes, e é isso, é uma explosão de imaginação de outros mundos possíveis, né? E para mim é sempre música, sabe? Quando você fala, tem esse poder. Quando você fala, eu olho. Eu tenho ideia de música. Para mim, eu estou vendo a música. Para mim é sempre música. Então, cada um tem a sua matriz. A minha matriz é a música. Eu consigo apreciar a arte por essa vocação. Então, para mim, assim, o artista não é político. Essa coisa, o artista e a política, o artista político, a arte política. Para mim, isso não existe. Existe a arte na sua capacidade de mobilizar a imaginação. O que você vai fazer com isso? Aí sim, aí é político, né? Aí vai depender dos seus valores, vai depender daquilo que você acredita. Que aí você vai usar aquela força que te mobiliza, pode ser orientada para o mal. Mas por isso que o mal é poderoso. Porque talvez às vezes usa essa força da imaginação, da recreação, de uma maneira mais eficaz, mais inteligente. Enquanto a gente está ali aprisionado. Tomara que não. Tomara que não, mas infelizmente em muitos momentos tem sido assim, né? Inclusive momentos, por outro lado, em outros momentos tem sido maravilhoso, né? Nós conseguimos dar a volta por cima muitas vezes, porque fomos capazes de usar a imaginação a nosso favor. E essa é uma luta permanente. Então, assim, eu acho que a aproximação do mundo dos direitos humanos, do mundo dos valores, do mundo que está num esforço permanente de reafirmar a humanidade comum na nossa diversidade, nas nossas 1000 possibilidades de futuro, de um mundo, etc. Mas somos todos parte dessa humanidade, ninguém é mais do que o outro. Aproximar esse mundo de valores, né, desse mundo da criação, da imaginação, da liberdade, é fundamental, porque é isso que vai permitir que a gente também se reimagine a política, reimagine o que a gente está projetando como mundo ideal, como democracia. A gente duvide disso também. Eu acho que a arte ajuda a gente a afirmar e também a duvidar. E esse exercício de afirmação e dúvida é essencial. E qualquer coisa diferente disso é a libertação. É a força da liberdade. Porque qualquer outra coisa vira dogma, né? Vira autoritarismo, vira certeza. Aí estamos ferrados, né? E hoje a gente está empurrado para isso, né? A gente está empurrado a ter certeza, a cancelar, a não conversar, polarizar. O tempo todo é isso, né? E eu acho que a arte ajuda a gente não, peraí.
porra, esse som aqui, puta, não importa quem está produzindo ele, não quero saber, mas esse som aqui está me abrindo um horizonte. Às vezes você conhece o músico, né? Ou conhece depois o artista que escreveu, conhece a pessoa, odeia. Jura? Foi esse cara que fez essa Mas a música. experiência da gente. Né? Foi esse cara que fez esse trabalho. Nossa! Né? Ainda bem que eu não conhecia esse artista antes, né? Conheci o trabalho dele ou dela primeiro. Porque aí os artes têm esse poder, né? Tem essa capacidade. Né? Não sei se eu respondi. Mas é por aí que eu. Tô hoje você falou bem é disperso. Agora a perversidade tem uma eficiência. Tem uma eficiência. Não, e por isso que eu estou muito. Olha, hoje eu estou pessoa boa especificamente. Eu estou muito Mas a feliz. perversa é Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito feliz. ruim. Foi esse encontro aqui, foi incrível. Foi, isso aí não foi porque Estou muito feliz, não. Estou muito feliz com o nosso encontro lá atrás, né? Sim. Lá atrás, quando ele já tinha, quando o Mangue Shot, já conhecia o Jorge, e nós não sabíamos, mas nós também estávamos procurando. A gente mandou uma shot do Jorge. Aí mandou o Mangue Shot para ele, e ele, porra, essa história. Foi isso. Aí o Assim, foi. Fábio falou, foi- você consegue a imagem grande? Eu falei, pô, vai. Não, mas ele já tinha olhado. Já tinha olhado, não, é isso, foi o encontro. Eu estou super feliz de estar reencontrando vocês aqui, porque a gente começa as histórias, às vezes cada um vai para um lado, vai para o outro, e é sempre bom. Né? Eu tenho essas relações, assim, Maravilhoso. Eu tive a sorte de ter, por exemplo, com a Fábio, por exemplo, todo ano eles pedem uma peça para poder leiloar. Né? Então é uma relação contínua, assim, tudo bem. Mas eu gosto, porque a gente vai fazendo, vai construindo, você vai vendo as coisas acontecerem. E quando eu sou fã que vocês fazem, eu sou super. Vocês sabem que vocês podem sempre contar comigo para qualquer coisa aqui. Estou feliz de tê-los aqui de novo. Nós